Olá, querido, seja bem-vindo ao nosso curso de CPA 20. Eu sou o professor Rômulo Gouveia e a gente vai ter vários encontros aí, realmente, para te ensinar tudo o que você precisa saber sobre a prova da CPA 20 e o que você tem que se preparar na hora que você estiver fazendo a sua certificação. Vem para cá que eu vou te dar uma série de dicas e eu vou te deixar muito preparado para o que você vai encontrar nessa prova da CPA 20. Vem comigo aqui que a gente vai te dar toda a dica necessária. Olha só, hoje a gente vai falar sobre introdução ao sistema financeiro. A gente vai falar hoje, basicamente, o que as instituições financeiras trabalham, como elas trabalham hoje no mercado, beleza? E aí, hoje também a gente vai falar sobre o Conselho Monetário Nacional. Então vem para cá, vem comigo. Isso é muito importante, é uma parte muito básica do teu conteúdo, mas é uma parte que tem uma grande probabilidade de realmente estar sendo cobrada na hora da tua prova. Preste atenção em mim. Quando a gente fala sobre introdução ao sistema financeiro, é preciso você saber qual é o serviço que as instituições financeiras fazem hoje no mercado. Qual é o serviço prestado pelas instituições financeiras do mercado. E a gente sabe uma coisa, tá? Que todo dia uma instituição financeira, ela capta recurso e empresta recurso. Então, esse é o papel de uma instituição financeira. E isso se chama intermediação financeira. Então, toda vez que a sua prova descrever para você o que o banco está fazendo, que é captar recurso e emprestar recurso, o nome disso é intermediação financeira. E isso, basicamente, é o que as instituições financeiras fazem todo dia. Quando a gente está abrindo uma conta corrente, o que a gente quer com isso? A gente espera captar recurso, porque vai ser esse dinheiro que vai estar na conta corrente que nós vamos emprestar para outra pessoa. Quando você faz um CDB, um RDB, uma poupança, a gente está captando recurso, a gente capta recurso para poder emprestar para os nossos clientes. E o nome disso se chama intermediação financeira, beleza? Agora, existem alguns termos que você tem que estar preparado, tá legal? Então vem para cá que eu vou te mostrar algum deles. Olha só que interessante, quando você está captando recurso, quando você está abrindo uma poupança para o seu cliente, fazendo uma conta corrente, você está captando recurso de pessoas que são conhecidas como agentes superavitários. Quem são os agentes superavitários? Agentes superavitários são aqueles que têm dinheiro sobrando, recurso sobrando. Então, todo cliente que tem recurso sobrando, nós chamamos de superavitário. A tua prova, ela pode te perguntar o seguinte: na intermediação financeira, quando uma instituição financeira capta recurso, ela capta recurso de quem? Ela capta recurso do agente superavitário, beleza? Tá, depois que ele capta esse recurso, tá? O banco vai emprestar esse dinheiro. E ele vai emprestar para quem? Ele vai emprestar para os agentes deficitários. Então, basicamente é isso que a intermediação financeira faz. Ela capta recurso dos agentes superavitários e empresta recurso para agentes deficitários. Beleza, já está pegando, já estou vendo aí que você está pegando. Então, lembra o seguinte, ó, captou recurso, capta do superavitário. Empresta recurso, empresta para o deficitário, ok? Professor, beleza, legal, já sei, fácil. É uma grande probabilidade de estar isso aí lá na hora da tua prova. Parece simples, mas é muito cobrado aí nas provas de CPA 20. O que é interessante? Quando o banco capta esse recurso, ele é obrigado a prometer, na maioria das vezes, um rendimento, uma rentabilidade para esse agente superavitário. Então você vai notar o seguinte, que muitas das vezes, muitos dos nossos produtos que a gente oferece para o nosso cliente, que é superavitário, ele sempre vai solicitar o quê? O pagamento de uma remuneração, o pagamento de uns juros. Então, quando o banco está captando esse recurso do agente superavitário, ele está assumindo com esse agente superavitário aqui uma obrigação de pagar essa pessoa, de devolver o dinheiro para essa pessoa. Professor, mas são todos os produtos do banco, né, que o banco oferece para o agente superavitário que ele paga? Não, não são todos. Você já sabe um exemplo disso, que é a conta corrente. Em uma conta corrente normal, né, que a gente não está falando dessas contas correntes do Nubank, né, de outras instituições que já remuneram pelo depósito nessas contas, a gente está falando de uma conta corrente normal, na maioria das contas correntes hoje no Brasil, a gente não remunera por esse pagamento. Então, isso não gera uma obrigação. É por isso que você vai notar, né, que as instituições financeiras cobram bastante que você abra conta corrente, né, que é justamente uma forma do banco captar esse recurso do superavitário e não pagar nada para ele, ok? Beleza? Então, lembra disso. Quando, né, uma instituição financeira capta recurso,
na maioria das vezes, todas as vezes, ela vai assumir uma obrigação, tá? Algumas é a obrigação só de devolver o valor e outras a obrigação é basicamente de pagar os juros por esse valor que está sendo depositado no banco, beleza? Tá? Então isso aqui para o banco, né, quando o banco está captando recurso, isso nada mais é do que um custo, né? Existe um custo de captação que é basicamente, né, o valor que a gente vai remunerar para os agentes superavitários, beleza? E aí, com base nesse custo, quando a gente empresta para o nosso agente deficitário, a gente sempre precisa emprestar a um valor maior. Você concorda comigo? Então, por exemplo, imagina que eu captei do agente superavitário um CDB e eu prometi pagar para ele 5% de remuneração. Quando eu pegar o dinheiro do superavitário e emprestar para o deficitário, eu não posso cobrar dele o mesmo valor de 5%. Não é verdade? Eu tenho que acrescentar alguma coisa. Esse acréscimo que a gente coloca, a gente chama de spread, que é justamente a remuneração, né, que as instituições financeiras recebem por fazer a intermediação financeira. Então a gente vai agora para o terceiro termo. Primeiro termo, agente superavitário. Segundo termo, agente deficitário. E o terceiro termo se chama o quê? Spread, que é justamente a remuneração que as instituições financeiras recebem por fazer essa intermediação financeira. Beleza, legal? Tá bom? Então essa é a parte inicial, pode estar na tua prova, então assim, desde já a gente vai ver muito conteúdo, mas isso aqui parece uma coisa besta, mas sempre está nas provas de CPA 20. Então lembra disso, agente superavitário, agente deficitário e o famoso spread. Beleza? Legal? Vamos acrescentar aí logo no teu conteúdo mais alguns nomes? Vamos lá. Olha lá. Quando o banco, preste atenção em mim, preste bem atenção em mim. Quando o banco está captando recurso, nós chamamos isso de operação passiva. Ok? Anota aí de novo, presta bem atenção. Quando o banco está captando recurso, nós chamamos isso de operação passiva. Ok? Quando o banco está emprestando recurso, nós chamamos de operação ativa. Então, em alguns momentos na tua prova, né, você vai ouvir esse termo, operação passiva. O que é operação passiva? Quando o banco está captando recursos. Quando ele está recebendo dinheiro na conta corrente, na poupança, num CDB, no RDB, numa letra financeira, ok? No DPGE. Isso é uma operação passiva. Quando o banco está emprestando dinheiro, né, através de um cartão de crédito, através de um empréstimo de um banco Paracard aqui, que é o banco onde eu trabalho, né, que é uma linha de crédito, um cheque especial, tudo isso são operações ativas. Então, operação passiva, quando o banco capta. Operação ativa, quando o banco empresta. Então, esse primeiro slide é só para você se habituar desde já com esses 5 termos, né? Vamos lá, agente superavitário, agente deficitário, na verdade, o spread, que é a diferença entre o que eu recebi do deficitário e o que eu tenho que pagar para o superavitário, a operação passiva, quando o banco capta recurso, e a operação ativa, quando o banco empresta recurso. Isso tudo, pessoal, está dentro de intermediação financeira. Beleza? Legal? Show de bola. Então, preste atenção aí, anota tudo direitinho, que a gente não esquece, a gente vai se encontrar para fazer um simulado sobre essas questões. Certamente você vai encontrar alguma coisa sobre isso, tá bom? Vem para cá, vamos continuar então. Olha só que interessante. A intermediação financeira, o mercado de intermediação financeira, cresceu a um ponto hoje no mundo, em que hoje no Brasil nós chamamos isso de Sistema Financeiro Nacional. Por que Sistema Financeiro Nacional? Porque nós não temos, pessoal, apenas as instituições operando, emprestando, né, no mercado. Você, como cresceu a um ponto tão grande, hoje nós temos instituições que supervisionam as instituições financeiras e nós temos instituições que normatizam, que criam regras para as instituições financeiras. Por conta disso, tá, o mercado de intermediação financeira cresceu a um absurdo, a ponto de ser chamado de Sistema Financeiro Nacional. Tá? Sistema Financeiro Nacional. O que é o Sistema Financeiro Nacional? Preste atenção, olha aqui para mim. Ó. Ele é um conjunto de instituições. É a primeira coisa que você tem que ter em mente. Muitas vezes, Sistema Financeiro Nacional vai ser tratado como se fosse um órgão.
uma entidade, e não é isso, tá bom? Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de instituições financeiras, beleza? Conjunto de instituições financeiras, isso é o Sistema Financeiro Nacional. É um conjunto de órgãos supervisores, isso aqui é o Sistema Financeiro Nacional. É um conjunto de órgãos normatizadores, isso aqui é o Sistema Financeiro Nacional. Então preste atenção, o conjunto de instituições que trabalha com intermediação financeira, nós chamamos de Sistema Financeiro Nacional. Então você vai ter órgãos que vão regulamentar, você vai ter órgãos que vão fiscalizar, que vão executar, que é o que a gente faz no nosso dia a dia, entendeu? Então isso tudo forma o que nós chamamos de Sistema Financeiro Nacional. Vamos te dar alguns nomes para isso? Vem para cá, vem comigo. Preste atenção, ó. Primeira coisa que a gente vai entender é que no sistema como um todo, nós temos os órgãos normativos. E os normativos, eles têm uma dica que vai te ajudar muito na tua prova de CPA 20. Qual é essa dica? Preste atenção. Órgãos normativos, tá? Apenas normatizam, apenas criam regras, apenas mandam fazer. De novo, órgãos normativos apenas criam regras, apenas mandam fazer, ok? Preste atenção. Toda a questão de prova de CPA 20, que ele te falar que um órgão normativo executa alguma coisa, está errado. Por quê? Porque como esse desenho eu estou te mostrando aqui, ele está na ponta da cadeia. Então, como ele está aqui em cima, ele só faz uma coisa, criar regra, criar norma, tá bom? Em nenhum momento ele vai executar. Se, por exemplo, tiver uma questão dizendo que os órgãos normativos emprestam dinheiro, está errado. Que os órgãos normativos supervisionam, está errado. Por quê? Porque eles não vão supervisionar, tá? Eles vão apenas criar regras, criar normas, justamente para todo mundo que está dentro do Sistema Financeiro Nacional, beleza? Então aqui eu tenho os órgãos normativos, eles apenas criam regras. Show de bola? Prestou atenção? Anotou? Anota, não esquece, tá? Você precisa ter as suas anotações e ao final desses vídeos, né? Ao final de você assistir todos esses vídeos, eu quero que você dê uma revisada, principalmente antes de fazer o simulado comigo, tá bom? Preste atenção. Então vamos para cá. Vamos lá. Então, além dos órgãos normativos, como a gente mostrou aqui para você, eu tenho os órgãos supervisores. Esses aqui, eles são bem interessantes. Os órgãos supervisores, eles têm uma característica. Qual é a característica? Eles podem criar regras, sim, mas ao mesmo tempo eles também podem supervisionar, tá? Então você nota que são órgãos supervisores porque eles olham o que está acontecendo no mercado, supervisionam o que está acontecendo no mercado, tá bom? E eles também podem criar regras. É diferente desse cara aqui. O normativo só cria regra. Esse aqui ele supervisiona e cria regra. Mas preste atenção numa coisa, presta bem atenção. Quando a gente fala de criar regras pelos órgãos supervisores, você tem que tomar cuidado com uma coisa. Como os órgãos normativos estão acima dos órgãos supervisores, essas regras aqui, elas serão um detalhamento do que foi informado aqui em cima, ok? Então você nota, por exemplo, que os órgãos normativos criam uma regra geral. Por isso que a gente diz assim, ó, estabelecem regras gerais a serem seguidas, ok? Mas os supervisores, eles vão detalhar, que é justamente para explicar para quem está embaixo da pirâmide, tá legal? Então, essas regras dos supervisores nunca serão maiores do que as regras dos normativos, ok? Por quê? Porque eles estão acima. E eles criam a regra geral e os órgãos supervisores detalham essas regras, tá bom? Então, ó, mais uma dica para CPA 20 que vai ajudar muito você. Cuidado quando você encontrar questões sobre órgãos normativos. Órgãos normativos apenas criam regras, ok? E os órgãos supervisores? Eles supervisionam, mas eles também criam regras. Criam regras maiores do que os normativos? Não. Criam regras, né, para explicar as regras feitas pelos normativos. Beleza? Legal? Show de bola? E embaixo estamos todos nós aqui, né? Os órgãos operadores do Sistema Financeiro Nacional. Então, os órgãos operadores do Sistema Financeiro são órgãos em que você trabalha, em que eu trabalho, né? Fazendo a intermediação financeira com os nossos clientes. Então, você nota aqui Banco do Brasil, Santander, Banpará,
Banco Itaú, Bradesco, o banco onde você trabalha, que está assistindo esse vídeo agora, eles são órgãos que nós chamamos de operadores. E acima deles terão os órgãos supervisores, e acima dos supervisores terão os órgãos normativos. Beleza? Então, ó, até aqui a gente já viu superavitário, deficitário, operação passiva, operação ativa, spread, e agora a gente sabe o que é o sistema financeiro. A gente já sabe que ele não é um órgão, ele é um conjunto de órgãos que são conhecidos como órgãos normativos, supervisores e operadores ou operacionais, como você quiser falar. Beleza? Legal? Então vamos lá. Então essa aqui, ó, muito bacana. Essa aqui, como eu te falei, é só uma introdução, tá bom? Para você entender como é que a gente vai andar a partir daqui. Agora, olha só, depois que eu te dou essa visão geral, olha só que eu separei aqui para você, ó. Eu separei para você uma lista, na verdade um desenho, que eu tirei do site do Banco Central, que é muito interessante e até hoje a gente usa para mostrar o nome dos órgãos que são conhecidos como órgãos normativos, o nome dos órgãos que são conhecidos como supervisores, e os operadores aqui embaixo, que são muitos, a gente não vai citar, beleza? Mas olha lá, órgãos normativos, teremos quais? Teremos 3, tá bom? Repete comigo, quantos órgãos normativos nós temos? 3, ok? 3, repete comigo, 3, beleza? Legal. Então eu tenho órgãos normativos, são quantos? 3. Eu tenho Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Professor, por que você não falou CNM? Porque eu não quero que você estude por sigla. Por enquanto ainda não. Tá legal? É muito importante, ó. Olha, se você for notar aqui, ó. Olha a quantidade de sigla que nós temos aqui, ok? Isso pode te dificultar na hora da prova. Então a minha dica para você é justamente o seguinte. Por favor, aprenda a falar o nome completo deles, ok? Conselho Monetário Nacional, CNN. Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP. E o Conselho Nacional de Previdência Complementar, CNPC. Professor, desses órgãos normativos, eu vou ter que estudar todos eles? Não, querido. Olha só, na tua prova da CPA 20, você vai precisar estudar este carinha aqui, que é o Conselho Monetário Nacional. Esse Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar não está no seu edital, então você não precisa estudar eles, ok? Mas olha só, abaixo, tá, os órgãos supervisores, a CPA 20 ela é clara. Você tem que saber o que é o Banco Central, o que é a Comissão de Valores Mobiliários, o que é a Superintendência de Seguros Privados e o que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, tá bom? Então, de supervisores não tem como, a gente vai ter que estudar todos os 4. Mas no caso dos normativos, nós só vamos estudar o Conselho Monetário Nacional, ok? Mas vamos citar eles? Vamos, claro, né? Mas na hora da sua prova você vai ter questões aprofundadas desses temas aqui, tá bom? Então, ó, acima do conselho está aqui em cima, é o órgão normativo. Abaixo dele eu tenho o Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários. Então, abaixo do conselho eu tenho Bacen e CVM. Bacen e CVM. E o Conselho Nacional de Previdência, professor? Aí, ó, Conselho Nacional, desculpa, de Seguros Privados, tá? Esse aqui eu tenho, Conselho Nacional de Seguros Privados, eu tenho abaixo dele a SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, ok? E o Conselho Nacional de Previdência Complementar, abaixo dele eu tenho a Previc. E a SUSEP e a Previc nós vamos estudar, ok? Nós vamos precisar estudar, tá bom? Então você nota que esse aqui é um desenho muito legal sobre o sistema financeiro e esse conjunto de órgãos que estão acima da gente, supervisores e os normativos, ok? Presta atenção em mim, olha aqui, ó, presta bem atenção, aqui, ó. O Conselho Monetário Nacional, ele vai criar regras para o mercado de moeda, para o mercado de crédito, para o mercado de capitais e o mercado de câmbio. Então, falou de moeda, falou de valor entrando no mercado, quem cria a regra é o Conselho Monetário Nacional, ok? Falou de empréstimo, todas as regras de empréstimos que a gente faz para os nossos clientes ao longo do dia, tá? É o Conselho Monetário Nacional que cria essas regras, ok? Ah, professor, e o mercado de capital? O que é o mercado de capital? Anota aí, ó, é o mercado de bolsa de valores. Vou esperar você anotar. Anota lá, mercado de capital, mercado de bolsa de valores, ok? O que é isso? Então, o Conselho Monetário Nacional também cria regras para o mercado de capital,
para as operações da Bolsa de Valores. Ok? Beleza. E também o mercado de câmbio. O que é o mercado de câmbio? Moeda estrangeira. Então, nota o seguinte, que o Conselho Monetário tem poder para criar regras para moeda, para crédito, para o mercado de capital e o mercado de câmbio. Preste atenção em mim, são quantos seis aqui? 3 seis e um M. Mercado de moeda, mercado de crédito, mercado de capital, mercado de câmbio. Ok? Então, esse cara cria a regra aqui em cima, manda para baixo para esse aqui detalhar. No mercado de capital, por exemplo, ele cria a regra aqui, vem a CVM e explica essa regra, ok? Beleza? Então aqui você tem um desenho muito bacana, né, sobre o Sistema Financeiro Nacional, onde a gente vai ver cada um desse carinha aqui, esse e esse. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer, queridão? A gente vai aqui para o Conselho Monetário Nacional. A gente vai ensinar umas coisas muito bacanas, muito legais, tá bom? Vem para cá, vem comigo. Olha lá. Então, o que é o Conselho Monetário Nacional? O que é esse carinha que está aqui em cima? O Conselho Monetário Nacional, tá, pessoal? Nada mais é do que o órgão deliberativo máximo. Preste atenção, ó. Se ele está aqui em cima, então ele é o órgão normativo máximo. Ele é o órgão deliberativo máximo. E o que você tem que ter na sua mente, tá? Ele é o órgão deliberativo máximo, ele manda fazer. E esse mandar fazer pode vir descrito da seguinte forma, ó. Não lhe cabem funções executivas. Ou seja, não é função do Conselho executar, é função do Conselho mandar, criar regras, criar normas, ok? Isso é função do Conselho Monetário Nacional. E olha lá, e claro que tem a responsabilidade de criar regras para o sistema financeiro, tá? Para o mercado de crédito, para o mercado de câmbio, para o mercado, né, de capital e para o mercado de moeda, tá? Então, ó, uma dica muito interessante é você lembrar dos 4 mercados, porque a tua prova pode te perguntar, tá, o Conselho Monetário Nacional pode criar regras para quais mercados? Aí você vem e responde comigo, ó, crédito, capital, câmbio e moeda. Crédito, capital, câmbio e moeda. Crédito, capital, câmbio e moeda. Beleza? Legal? Olha lá, vamos comigo aqui, ó. Dentro do Conselho Monetário Nacional, você vai ter um grupo de pessoas, tá? Aqui, que serão responsáveis por criar regras. E olha só que é bom você lembrar, muito importante você levar isso para sua prova. O Conselho Monetário Nacional, ele possui 3 membros. Anota isso, que é muito importante. Então, o Conselho é uma união de 3 pessoas muito importantes no mercado que se reúnem para criar regras, para deliberar sobre o Sistema Financeiro Nacional. Quem são esses caras? Eu tenho aqui o ministro da Economia, que é o presidente do Conselho Monetário Nacional, na pessoa, né, do nosso ministro da Economia, atualmente, Paulo Guedes, ok? Eu tenho o secretário especial da Fazenda, beleza? Secretário especial da Fazenda, e eu tenho o presidente do Banco Central, ok? Professor, por que está escrito aqui secretário? Porque preste atenção no seguinte, quando esses 3 caras se reúnem, a pessoa responsável por secretariar esta reunião do Conselho é basicamente o presidente do Banco Central, é o Bacen. Então, o Banco Central, né, o presidente do Bacen, além de ser um membro que pode votar, ok? Ele também é secretário desta reunião aqui, ok? Perfeito? Professor, o presidente do Banco Central antigamente era ministro, hoje ele é? Não. Com as alterações recentes que nós tivemos do Banco Central, você vai ver que ele perde esse status de ministro por causa da sua autonomia. Nós vamos ver mais especificamente isso, tá? Mas a participação dentro do Conselho, isso ele não perdeu e ele continua sendo membro que vota, ok? Então, todas as regras, todas as normas são criadas por 3 pessoas no Brasil. Ministro da Economia, secretário especial da Fazenda e presidente do Banco Central. E, queridão, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui você precisa gravar, tá bom? Isso aqui é muito importante, você precisa gravar, tá bom? Beleza? Vem pra cá, vem comigo. Então, ó, Conselho Monetário Nacional, órgão deliberativo máximo. Por que máximo? Porque realmente de todos os mercados que existem dentro do sistema financeiro, ele fica com o maior número de mercados. Nós somos 4, não é verdade? E você sabe que esse conselho se reúne, são quantas pessoas? 3. Ministro da Economia, secretário especial da Fazenda e presidente do Banco
Central. Vamos lá, vamos continuar. Olha lá, algumas coisas que é muito interessante, que é o nosso pulo do gato, né, sobre o Conselho Monetário Nacional. Preste atenção aqui para mim, ó. Primeira coisa, esses três caras aqui se reúnem uma vez por mês, tá? Uma vez ao mês. Presta bem atenção que eu vou te fazer perguntas sobre isso, tá bom? Então, quantas vezes esses caras se reúnem para poder tomar alguma decisão? Uma vez ao mês. Isso nós chamamos de reuniões ordinárias, tá? O que é uma reunião ordinária? É uma reunião, basicamente, em que eles se reúnem para tomar certas decisões. Professor, tem como ter reuniões extraordinárias? Sim, claro, sem problema, tá? Isso aí pode acontecer. Mas quantas reuniões ordinárias existem, né? Uma vez ao mês eles se reúnem, tá bom? Para poder tomar algumas decisões. Olha lá, o que é interessante? Toda decisão do Conselho Monetário Nacional, ela cria o que a gente chama de uma resolução, de um normativo, ok? Beleza? Então você nota que existe uma regra que o Conselho cria, tá? Em que se cria uma resolução normativa. Aí você, claro, você já deve ter visto muitas resoluções, muitos normativos do Banco Central. Aí você deve estar se perguntando, mas poxa, professor, é o Conselho? Não é o Bacen? Não, querido, olha só o que vai acontecer. Você vai ter o Banco Central explicando, né, através das resoluções que o Conselho decidiu, as deliberações que o Conselho. Então, se você for ler, né, as partes iniciais das resoluções, diz assim, com base na decisão do Conselho Monetário Nacional número tal, ok? O Banco Central decide explicar melhor essa regra. E aí ele vem e explica, basicamente, a resolução criada pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o que o Bacen faz é só explicar a decisão desses três caras aqui. Ok? Beleza? Então, ó, nota isso. Quando essas resoluções são tomadas, quando são decididas, você tem aqui o Diário Oficial da União, né, e a página de normativos do Banco Central do Brasil. E para que serve isso? Justamente para dar noção para o Brasil como um todo, né? Para todo mundo no Brasil, quais são as decisões e as novas regras para o sistema financeiro. Então, aonde eu posso ver o normativo? Eu posso ver no Diário Oficial da União e eu posso ir na página de normativos do Banco Central do Brasil, onde vai estar lá também para que eu possa ter acesso. E é geralmente onde a gente pesquisa, né? Toda vez que a gente cria alguma coisa nova no banco, a gente tem que olhar com base nos normativos e a gente consulta no Bacen, né? Olha só que interessante, tá? Cada decisão, cada reunião dessa do Conselho Monetário Nacional, né, são lavradas do que a gente chama de atas, tá? E essas atas também são publicadas, tá bom? Só que olha só o que é interessante, ó. O que é assim? Assuntos de caráter confidencial, tá? Não serão publicados. Somente serão o quê? Informados aos interessados dos cargos, tá? Então preste atenção. Uma decisão normal, que não seja confidencial, a ata vai ser lavrada e vai ser informada no Diário Oficial da União, tá? Para todo mundo ter ciência. Mas uma decisão de caráter confidencial, essa não vai para a ata. Então, cuidado com pegadinha de prova, tá? Antes de responder sobre as atas de decisão do Conselho, preste atenção. Cuidado se ele não colocou lá a palavra confidencial. Se for uma ata que tomou alguma decisão confidencial, essa informação não vai para a ata e só vai ser informada as partes que são interessadas no caso. Tá bom? Beleza? Legal? Então, isso aqui é muito interessante, muito bacana para você levar aí para a tua prova da CPA 20. Tá bom? Preste atenção, vem para cá. Ó, olha o que eu separei para você. Olha o que eu separei aqui para você. Ó. O Conselho Monetário Nacional é um órgão de normatização. Ele cria regra, ele cria norma, ele cria o quê? Procedimento. Porém, ó, nunca, em hipótese nenhuma, vai o quê? Executar. Ok? E agora que você já sabe, você já viu aquele desenho, né, que a gente mostrou para você, ó, o Bacen é um órgão de execução, né? E por isso a maioria das suas atribuições envolve o quê? Executar aquilo que o CNN determina. Então, cuidado, tá? Nunca diga que o Bacen está acima do Conselho. Ao contrário, o Banco Central está abaixo porque é um órgão supervisor, tá bom? Lembra da nossa pirâmide, tá? Vem para cá, vem comigo. Vamos falar agora, turma, sobre as funções do Conselho Monetário Nacional.
Vai ver que é bem bacana, ó. Não tem muita coisa, mas aqui a gente vai aprofundar. E aqui é muito importante que você lembre dessas funções. Vou te falar por quê. Algumas dessas funções aqui, principalmente essas de crédito, que eu mostrei aqui, eu vou mostrar para você, elas são muito confundidas com funções do Bacen. Mas eu quero que você leve isso para a prova, eu quero que você grave isso, eu quero que você aprenda isso e aprenda a dizer, opa, isso aqui o professor me falou, ele me disse, o anjo revelou para ele que isso aqui eu tenho que lembrar que é função do Conselho Monetário Nacional. Por quê? Porque eu faço prova de concurso e eu sei pegar informações que tem cara de Bacen e não são para justamente fazer a prova, entende? Então, muitas das vezes, quando ele vai te perguntar de Bacen, ele vem aqui numa função do Conselho, principalmente essas três, né, de crédito, e vou colocar lá para o Banco Central. E aí muitos alunos acabam se confundindo. Então, essas três funções sobre crédito do Conselho Monetário Nacional, eu quero que você grave, tá? Quero que você grave, coloca aí o KNPA, tá? O que é KNPA, professor? Cai na prova, tá bom? Cai na prova, tá? E aí, deixa lá guardadinho, tá? Olha lá, sobre crédito, quais são as funções do Conselho? Não é a função do Bacen. Ó, estabelece limites de taxas de operações e serviços bancários. Por incrível que pareça, tá, pessoal? Essa função de estabelecer limites de taxas, limites de serviços que podem ser cobrados por um banco, não é função do Banco Central, é função do Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho tem poder, sim, de repente, enxergar algum tipo de instituição que está cobrando uma taxa de juros muito alta e limitar. Preste atenção, limitar, não é fixar, é limitar, estabelece limites, tá? Quer dizer, ó, você está muito alto, você pode emprestar até 15%, cobrar até 20%, ok? Limitar é até, tá? Professor, é algo que eles usam? Não, a gente sabe hoje, né, principalmente hoje, a nossa atual configuração do Conselho tem deixado muito aberto, né, as instituições financeiras cobrarem as suas próprias taxas de mercado. Porém, o Conselho sempre de olho, né, sempre que for necessário, usará dessa sua prerrogativa, tá bom? Vamos para cá, ó. Ele também disciplina o crédito em suas modalidades. O que é disciplinar? É criar o quê? Regras. Lembra que eu falei para você? Criar o quê? Regras. Criar o quê? Normas. Procedimentos de crédito. Então, todas as regras que você conhece, que a gente é obrigado a seguir na hora de liberar um crédito. Olha, por exemplo, aquela que a gente libera o crédito tem que mostrar um CET, né, que é o custo efetivo total. Tudo isso veio do Conselho Monetário Nacional, porque a função dele é disciplinar o crédito. Beleza? Legal? E olha só, estabelecer limites de taxas, disciplinar o crédito e olha aqui, ó, determinar percentual máximo de empréstimo para um mesmo cliente. Repete comigo, querido. Percentual máximo. Repete comigo de novo, vai. Percentual máximo. Muita questão de prova adora tirar a palavra máximo e colocar mínimo. Mínimo não vai servir de nada. Então, o Conselho pode determinar, né, o nível de endividamento, até quanto nós podemos endividar, né, o nosso cliente. Tá? Então, existem algumas regras que o Conselho Monetário Nacional pode para determinar o percentual máximo de empréstimo que uma instituição financeira pode utilizar. E geralmente a gente vê isso pelo nível de endividamento. Então, a pessoa, por exemplo, recebe R$2.000, então pela regra do Conselho, o ideal é que essa parcela comprometa 30% da renda. Com base nesse comprometimento, a gente libera o crédito, ok? Então, mais uma vez, querido, essas três aqui, anota aí, muito importante, eu quero que você decore. Estabelecer limites de taxa de operações e serviços bancários é função do Conselho Monetário Nacional. Disciplinar o crédito e suas modalidades é função do Conselho Monetário Nacional. E determinar o percentual máximo de empréstimo para o mesmo cliente é função do Conselho Monetário Nacional. Beleza? Legal? Vem para cá, vem comigo. Vamos para outras funções, tá bom? Vamos para outras funções. Funções bem interessantes, bem legais também, mas essa, se você olhar aqui, você vai ver que é cara de Conselho, não tem cara de Bacen. Olha aqui, ó. Sobre o mercado de câmbio, sobre o mercado de moeda estrangeira, de compra e venda de moeda estrangeira, o Conselho Monetário Nacional
pode fixar diretrizes e normas de política o quê? Cambial. Então, as regras nas operações de câmbio podem ser criadas pelo Conselho Monetário Nacional. Então, você vai notar que se existe alguma regra para você comprar ou vender moeda estrangeira, é função do Conselho Monetário Nacional. Beleza? Só que olha só que interessante. No mercado de câmbio, você tem que tomar um cuidado. Qual é o cuidado que você tem que tomar? Presta bem atenção. O Banco Central, ele detém hoje o monopólio das operações de câmbio. E esse monopólio traz para ele também a possibilidade de ele criar regras para o mercado de câmbio. Então você vai notar o seguinte, que no mercado de câmbio, muitas regras são criadas pelo Banco Central e não pelo Conselho. Mas por quê? Porque o mercado de câmbio, o Conselho Monetário Nacional outorgou ao Banco Central o monopólio dessas operações de câmbio. Uma outra característica interessante sobre esse monopólio é justamente o seguinte, é você entender que se o teu cliente vai comprar ou vender moeda estrangeira e ele quer fazer isso de forma legal, ele só vai poder fazer isso de forma legal se for para um agente autorizado pelo Banco Central a operar com o mercado de câmbio. Então, se a sua instituição financeira, por exemplo, é o Santander opera com câmbio, por exemplo, então ele só opera com câmbio porque ele foi autorizado pelo Banco Central. Por que ele foi autorizado pelo Banco Central? Porque o conselho que estava acima dele outorgou ao Bacen o monopólio das operações de câmbio. Então é o Bacen que decide hoje quem pode comprar ou vender moeda estrangeira representando ele. Tá? Esse negócio de cliente comprar ou vender moeda estrangeira entre si não pode, é ilegal. Tá? Não vai passar pelo Banco Central. E tudo hoje precisa passar pelo Banco Central. Por que existe isso? Porque o Conselho Monetário Nacional outorgou ao Banco Central o monopólio das operações de câmbio. Beleza? Legal? Vamos ao mercado de capital? Mercado de capital, mercado de bolsa de valores. Disciplinar as atividades de bolsa de valores. Então, mais uma vez, o mercado de capital, o Conselho Monetário Nacional pode criar regras para as operações que acontecem dentro da bolsa de valores. Bacana? Legal? Vamos continuar, outras funções que é muito cara de conselho. Não tem nem como você perder. Olha aqui, regular a Constituição, regular o funcionamento. O que é isso, professor? Criar regras para criar banco, criar regras para como é que vai funcionar um banco, criar regras para como vai ser fiscalizado um banco, ok? Isso é função do Conselho Monetário Nacional. Aqui eu quero que você tome cuidado. Eu não estou dizendo que o Conselho fiscaliza. Eu estou dizendo que ele cria o quê, querido? Regra. Eu não estou dizendo que ele vai lá olhar o funcionamento. Não, ele cria regra para como vai funcionar um banco. Eu não estou dizendo que um banco precisa de autorização do Paulo Guedes para poder operar no Brasil. Não, eu estou dizendo que a regra para como vai ser criado um banco vem do Conselho Monetário Nacional. Então, cuidado, regular Constituição, regular funcionamento, regular fiscalização de uma instituição financeira, ok? De um banco, tá bom? Vamos lá. Outra, expedir normas gerais de contabilidade e estatística. Aí é o cuidado que eu quero que você tenha, tá? Todos eles adoram dizer que o Conselho cria regras gerais de contabilidade e estatística para todas as instituições financeiras. E não é assim. São regras gerais de contabilidade e estatística para o quê? Para banco, ok? Não é para qualquer instituição, qualquer empresa. Não, é só para banco. Regra de contabilidade tem as regras de contabilidade bancária. Por que tem a regra de contabilidade bancária? Porque o Conselho Monetário Nacional vai expedir essas regras de contabilidade. Algumas regras estatísticas de cálculos estatísticos dentro de uma instituição financeira são criadas pelo Conselho Monetário Nacional. Então é para banco, expedir normas gerais de contabilidade e estatística para banco. Tá bom? Beleza? Então essas aqui são algumas funções do Conselho Monetário Nacional. Beleza? Show de bola? Vamos exercitar? Vamos fazer exercício? Já viu muita coisa bacana, muita coisa legal, tá? E já te indiquei o que você precisa decorar, tá? Principalmente aqui nas funções. Essa aqui, como eu te falei, é a mais importante pra gente. Essa mocinha aqui,
É muito importante para a gente, então coloca um KNPA, tá? Para você ficar revisando sempre, tá bom? Sempre, sempre, sempre. Vamos lá, vamos continuar, vamos fazer aqui uns exercícios, né? Olha o que ele diz. Ele diz assim, ó. O Conselho Monetário Nacional é o órgão responsável pela fixação das diretrizes e não cabem ao CNN funções o quê? Executivas. Perfeito. Isso aqui é só o início para você lembrar. Conselho Monetário Nacional não tem funções o quê? Executivas. O CNN passou a ser integrado por quantos membros? 11 membros? Não. 10 membros? Não. 8 membros? Não. 4 membros? Não. Quantos membros? 3 membros. Tá? Lembra? Aí eu tenho lá ministro da Economia, secretário especial da Fazenda e presidente do Banco Central. Então tá aqui a minha resposta da primeira. Ó, resposta letra E. Tá bom? Beleza? Vamos para a segunda? Vamos para a segunda? Vem comigo. O Conselho Monetário Nacional, CME, é o órgão superior do sistema financeiro. Por que superior? Porque lembra, né? Ele vai criar regras e normas para o mercado de crédito, para o mercado de capital, para o mercado de câmbio. Tá faltando uma. Me responde aí. Isso, garoto. Isso mesmo. Beleza. Show de bola. Agora vamos fazer a questão. Vamos. A política do Conselho Monetário Nacional. Qual é o objetivo dela? Ó, outorgar ao Banco Central o monopólio das operações de câmbio quando o balanço de pagamento o exigir. Aqui, ó, nós falamos sobre isso, acabamos de falar, inclusive, né? Que o Banco Central ele tem a outorga das operações de câmbio porque o Conselho o permite isso, né? Então já tem aqui a minha resposta, letra A. Letra B, controlar exclusivamente o fluxo de capital estrangeiro. Você nota que quando ele fala controlar exclusivamente como se ele estivesse executando? Não é a função do Conselho fazer isso, não é a letra B. Realizar operações de redesconto. O que é uma operação de redesconto? Vou logo te antecipar. É uma operação em que o Banco Central empresta dinheiro para instituições financeiras. E claro, olha a palavra realizar. Realizar não é função do Conselho. É só criar o quê? Regras. É só criar o quê? Normas. Então não era a letra C. Letra D. Fiscalizar a interferência de outras sociedades no mercado financeiro e de capital. Lembra? É a função do Conselho fiscalizar? Não, é a função do Conselho normatizar. Letra E. Emitir papel moeda e moeda metálica. Não é função do Conselho. Emitir papel moeda não é função do Conselho. É função do Banco Central. Mesmo se você não soubesse isso aqui, se você usar a regrinha, lembra? Regrinha de que o Conselho Monetário Nacional é o cara que manda fazer, é o cara que está acima, você iria aqui e marcaria a letra A. Aqui a minha resposta da segunda questão, letra A. Tá bom? Beleza? Vamos lá? Vamos fazer a terceira? Vou parar aqui se você quiser travar aí o vídeo para fazer antes. Fica à vontade, fazer uma cara bonita. Pronto, vamos lá. Vamos fazer a terceira. Espero que você tenha conseguido fazer. Tá? Travou o vídeo? Volta lá, dá uma travada no vídeo novo para você tentar fazer e vamos ver se você acertou. Olha lá. O Conselho Monetário Nacional é a entidade máxima do sistema financeiro, a qual cabe, vamos lá, intervir diretamente nas instituições financeiras e líquidas? Não, intervir diretamente e executar. Não é função do Conselho. O Conselho só manda fazer, ok? Então, não é a letra A. Apurar e anunciar mensalmente a taxa de inflação oficial, ó, mais uma vez uma função que ele está te dando aqui de quê, pessoal? De execução, e não é função do Conselho executar. Tu acha que o Paulo Guedes vai estar aqui verificando a taxa, calculando, procurando fazer pesquisa de mercado? Não. No caso de apurar e anunciar mensalmente a taxa de inflação oficial, nós temos aqui o IPCA, que é calculado pelo IBGE, tá bom? Já vai anotando esses detalhes, né, IPCA e IBGE, para você saber que a taxa oficial do governo se chama IPCA e ela é calculada pelo IBGE. Nós vamos ter uma aula sobre isso, mas é bom logo vocês se antecipando, tá bom? Vamos para C. Fixar periodicamente a taxa de juros interbancária. Olha o que eu lembro que eu te falei. Ó, tem uma função do Conselho que diz, ó, determinar percentual máximo de empréstimo. Determinar limite, estabelecer o quê? Limites de taxa. Mas aqui está dizendo fixar. Não é função fixar.
ok? Não é função do conselho, tá? Então não é a letra A, não é a letra B, não é a letra C. Letra D, expedir normas gerais de contabilidade e estatística. Cuidado, eu tenho que ver, o final, a serem observadas pelas instituições financeiras. Opa, é regra de contabilidade e estatística para a instituição financeira? Quem cria é o Conselho Monetário Nacional. Resposta letra D. Ok? Beleza? Espero que você tenha acertado. Vamos para cá, vem comigo. Vamos para a quarta. Mais uma travada para você fazer, vai. Agora, vamos lá, vem comigo. Os objetivos principais do Conselho Monetário são zelar pela liquidez da economia. Zelar pela liquidez da economia é função do Conselho Monetário Nacional? Não é. Zelar pela liquidez da economia é função do Banco Central. Pode anotar aqui, Banco Central. Olha lá, zelar apenas pela liquidez e solvência das instituições financeiras públicas. Qual é o detalhe? Olha só. Quando a gente fala sobre o Conselho Monetário Nacional, as funções do Conselho são realmente a figura da liquidez e solvência das instituições financeiras. Qual é o erro dessa questão? Primeiro, esse apenas aqui, tá? Então, zelar apenas pela liquidez e solvência das instituições financeiras públicas? Não, é de qualquer instituição financeira. Por que eu trouxe essa questão para você na letra B? Porque eu quero que você lembre o seguinte: quando a gente fala de liquidez, a gente está falando de uma instituição que tem capacidade de transformar o seu investimento em dinheiro. Então, uma instituição que é líquida é porque ela tem dinheiro disponível. Tá? Então, as instituições financeiras que devem operar no país são aquelas que têm dinheiro disponível. E solvência é a capacidade de fazer pagamentos. Zelar pela solvência das instituições financeiras é tomar cuidado para que as instituições que operem no nosso país tenham capacidade de honrar com os seus compromissos. Quando ela capta dinheiro, ela não precisa de dinheiro para pagar suas dívidas. Então, isso é interessante. O erro dessa questão é dizer que é para zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras apenas públicas. E não, é das públicas e das privadas. Ok? Ou de qualquer tipo de instituição financeira. Então, o erro da letra B é a palavra apenas e a palavra pública. Tá bom? Letra C. Estabelecer a meta de inflação. Legal, show de bola. Aqui a minha resposta. Resposta letra C. É função do Conselho Monetário Nacional, e aí eu quero que você anote, a gente vai aproveitar para falar isso para você, que um dos objetivos do Conselho, uma das funções do Conselho, é justamente estabelecer a meta de inflação, tá? Hoje o Brasil trabalha com meta de inflação, tá bom? E essa meta de inflação é feita pelo Conselho Monetário Nacional. E eu já tenho aqui a minha resposta, a letra C. Estabelecer a meta da taxa Selic. É a meta da taxa Selic? Não, pessoal. Meta da taxa Selic é feita pelo Copom e não pelo Conselho. O Copom está dentro do Banco Central. Então, por que eu trouxe essa quarta questão aqui para você? Para você lembrar o seguinte, um dos objetivos do Conselho é zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. De novo, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. Ok? E o erro da B é porque ele disse apenas e pública. E não é só pública, é qualquer instituição financeira. Ok? E a letra D, lembra, quem estabelece a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. Beleza? Então, galera, é isso. Agora a gente para por aqui. Vejo você já no nosso próximo vídeo para a gente falar de outros temas muito bacanas para a sua prova da CPA 20. Vem comigo. Até a próxima. Fui. Tchau.